Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Matheus Gutierrez, sou trader profissional de criptoativos aqui pela Levante e nós estamos iniciando o nosso curso prático de 7 dias. Nesse curso, eu vou te passar informações para que você entenda, para que você domine a lógica por detrás do mercado. Então eu quero te fazer um convite, que você fique comigo ao longo desses 7 dias e ao fim de cada aula, a gente vai passar para vocês uma palavra. E essa palavra, ao fim de cada aula, você vai somá-las e você vai nos enviar por e-mail para que você receba o seu certificado de participação dentro desse curso prático. Gostaria de deixar mais uma informação muito importante. Aproveita que você está aqui comigo, dá um gostei aí no vídeo, ativa os sininhos para você receber mais notificação. E agora eu vou entrar na primeira aula e passar para vocês o que o mercado não quer que vocês saibam. 95% das pessoas não querem que vocês entendam essa lógica pro mercado de cripto. Já existe dentro do mercado tradicional, tá? Já existem alguns movimentos como este, mas dentro de cripto o pessoal está muito acostumado apenas com um direcional, apenas com um buy and hold, e eu vim desmistificar na primeira aula que é possível a gente fazer dinheiro no curto prazo sem estar apenas no buy and hold e também operando contra a tendência, beleza? Então, aqui, pessoal, como nós vemos, é o gráfico do Bitcoin, tá? Eu já tenho até desenhado, mas antes disso, né, perdão, gostaria de passar para vocês, né, que dentro de cripto muitas pessoas estão acostumadas com a ideia de ciclo. Então, basicamente, cripto é como se fosse uma Copa do Mundo e você compra na baixa e vende na alta. Mas o que acontece em momentos como este aqui, que o Bitcoin ele bate 124 mil dólares e ele cai? Você simplesmente vai ver o seu dinheiro derretendo e vai esperar uma queda para que você reingresse? Bom, é possível se proteger disso e também é muito possível você fazer o dinheiro dentro do mercado sem que você recorra usualmente às suas finanças. E para isso basta você operar vendido. Dentro de cripto, o que eu gosto de passar aqui dentro da Levante é que nós compramos na baixa e vendemos na alta, mas nós também vendemos na alta e recompramos na baixa. Então veja, pessoal, que o Bitcoin ele alcançou essa região aqui, é uma região de topo, tá? E anteriormente ele também alcançou uma região de topo. Então repara que no momento que esses topos eles são alcançados, nós temos uma devolução, tá? Então o movimento acontece de um bounce back. Bateu, voltou, bateu, voltou. E na história do Bitcoin também é assim, ó. Veja aqui atrás também, quando a gente bateu o all-time high, nós batemos e nós regressamos. Cara, se você fica simplesmente no buy and hold, você perde oportunidades, tá? O buy and hold, ele funciona, mas ele não é 100% assertivo. Isso que eu vim passar para vocês, que é algo que o mercado não quer que vocês saibam de fato, tá? Então, veja só, né, o movimento lindo, né, que eu consegui captar nesse dia, que foi no dia 25, né, então nessa semana aí de agosto, nós fechamos a semana, né, com 250 dólares positivo, como vocês estão vendo. Então, veja aqui do dia 21 ao dia 27, e nesse dia 25 em específico, a gente conseguiu pegar uma operação muito boa dentro do Bitcoin, apenas operando, né, a sua queda. Então, basicamente, qual que é a nossa análise? Primeira coisa, a gente identificar que perto dessa zona de all-time high, maior valor de todos os tempos, nós temos uma zona de liquidez. O que é uma zona de liquidez? É uma zona que, eventualmente, a cripto, ela bate e ela volta. Então, reparem aqui comigo, eu vou pegar até a setinha para que facilite. Então, a gente bateu nessa região, voltou. A gente bateu nessa região, voltou. Então, aqui é o que nós chamamos de uma região de demanda, ou seja, compradores estão espertos para que
as suas compras sejam ativadas nesta região. Mas existe um momento que a oferta ela supera a demanda, tá? Então, vamos lá. Bitcoin ele bateu all-time high, tá? E o que muitas pessoas fazem nesse momento? As pessoas compram aqui. E aí vê o ativo caindo. Nesse momento, você cai naquele meme que você é o eterno comprador de topo, tá? E essa não é a ideia que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é que basicamente a gente consegue operar isso de uma maneira bem tranquila e também de uma maneira bem profissional, tá? Então, veja só o que eu vou passar aqui para vocês. A gente tem essa tendência do Bitcoin, tá? Então, ele vem numa tendência de baixa e ele faz este movimento aqui, até de fato ele cair com força, certo? Então, veja só o movimento subsequente, movimento total de queda. E é possível operar isso, pessoal, com algumas confirmações dentro do gráfico, tá? Então, o preço teve aqui um momento que a gente chama de flush, que é uma queda abrupta e repentina, tá? Repara, pessoal, lembra daquela zona de liquidez que nós comentamos anteriormente? Olha ela só atuando aqui. Então, quando o preço ele bate aqui, a gente vê um pullback, né? Que é uma região de retorno, que é essa região que nós estamos vendo aqui. A partir desse momento, a gente já tem o nosso primeiro gatilho de entrada, que é ingressar na operação nesse gatilho de pullback, tá? Então, a gente vê aqui o preço perambulando, e aí ele começa a cair com este candle vermelho aqui. Então, a gente teria um gatilho de entrada nesta operação, por exemplo, tá bom? E aí, pessoal, a gente vê que não satisfeito, o mercado ele dá para a gente também outra oportunidade. E essa oportunidade, ela acontece aqui, tá? Ela acontece aqui também. Então, como que a gente vê essa oportunidade? Vejam só. Bom, não vamos adicionar indicadores nesse momento, vamos só com os nossos desenhos. Então, basicamente, o mercado ele vai andando, ele faz outro pullback, né? Porque repara, essa aqui nada mais é que uma queda em escadinha. Então ele vai, faz a queda, pullback, cai de novo, pullback. Então beleza, nós temos duas entradas nessa região. Então tivemos uma aqui, tivemos outra aqui. Então repara que nesse sentido, o preço ele vem caindo, ele bate e você pode entrar na operação de novo. E aí, meu amigo, o resto é história, como vocês conseguem ver nesse sentido, tá? Então, bem tranquila essa operação, tá? E aí a gente entraria, né, basicamente nessa operação depois do Bitcoin ter, né, atingido a região de all-time high, beleza? Então, é muito importante, pessoal, que vocês entendam essas questões, tá? Quando nós estamos observando, né, essa altura de all-time high é onde a gente opera a exaustão. E aí, do contrário, quando a gente tem uma ideia de captura de liquidez, né, quando a gente vê nessa região aqui, que é uma região de fundo, quando a gente opera essa correção, a gente tem muito mais êxito de sairmos vencedor com o ativo flutuando positivamente, tá? Então, basicamente, a ideia, né, que a gente passa aqui para vocês é uma ideia de comprar na baixa, vender na alta, uma ideia de vender na alta e recomprar na baixa nesse sentido, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente consegue observar, né, o movimento que nós vimos, né, olha onde até o Bitcoin faz. Então, nossa entrada, ela seria uma entrada, né, mais ou menos ou nessa região, que nós tivemos duas regiões de reteste, e aí, de fato, a gente vê o movimento acontecendo, tá? Então, se a nossa entrada, ela tivesse acontecido aqui, ou tivesse acontecido aqui, a gente teria pegado o mesmo movimento de baixa, e aí a gente teria pegado uma rentabilidade
muito positiva. Então, só para vocês entenderem, né, como que funciona essa visão, e aí, de fato, pessoal, entender que isso é o que o mercado não quer que você, de fato, opere, né? E aí, por que eu minimizei a tela? Porque se a gente vê aqui no RSI também, a gente tem essa região de topo, tá? Veja essa região de topo. Então, a gente fica ligado quando o Bitcoin ele bate all time high e ele está dentro de uma região de topo, beleza? Então, é muito efetivo você operar esse tipo de setup. Esse tipo de setup, como eu falei, ele acontece, né, quando o Bitcoin ele bate, né, o seu all time high, e a partir do momento que ele bate o seu all time high, ele entra em descoberta de preço, muita gente sai vendendo. E tem pessoas que fazem justamente o contrário, essas pessoas elas saem comprando, e essa não é a ideia. A ideia é que você compre na retração e que você saia vendendo na alta. A ideia de vender não necessariamente significa realizar lucro. Pode ser também. Então você vende, realiza lucro e depois você entra vendido para capturar todo esse movimento aqui. Então você poderia até o momento estar na operação, né, entrando na região aqui de 119 ou entrando na operação a 118,5 e poderia, né, ter saído a 107 ou ainda ter estar na operação a 111, 112 mil dólares, tá bom? Então, isso é normal, o mercado não quer que você saiba disso, tá? O mercado sabe que muitas pessoas elas vão operar dentro do que elas conhecem como ciclo, e basicamente o que é ciclo? É comprar na baixa e vender na alta, mas se esquecem que também existe a possibilidade de vender na alta e recomprar na baixa, como esse setupzinho que nós vimos aqui, beleza? E isso só acontece por conta da volatilidade. Então, a mesma volatilidade que fez a gente chegar até o topo é a mesma volatilidade que faz a gente corrigir em questão de, por exemplo, a gente teve um topo aqui dia 13 de agosto e agora nós estamos aqui em 3 de setembro, basicamente, né, 2 semaninhas e meia depois. Beleza, pessoal? Então, como eu disse, ao fim de cada vídeo, nós vamos falar uma palavrinha e você vai utilizar essa palavra, tá? Juntamente com as outras palavras subsequentes para nos enviar por e-mail, caso você queira receber o seu certificado de participação. E aí, a palavra que nós temos para esta aula é volatilidade. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Deixa um gostei no vídeo, se você achou o vídeo legal, achou o vídeo didático, beleza? Ativa o sininho para que você receba as notificações e eu espero vocês na próxima aula, pessoal. Um abraço.